O Instituto Nacional do Câncer afirma que o uso do tabaco ocupa o segundo lugar no ranking de drogas mais experimentadas no país. Vamos falar sobre o combate ao fumo com o biomédico Dr. Eric Barioni. Vamos falar também no programa sobre a obesidade infantil. Eu sou Fernando Negrão Duarte e está no ar o Uniso Comunidade. Olá, Vida Sem Tabaco. Esse foi o tema abordado na palestra que aconteceu na Prefeitura de Sorocaba no dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Para saber mais sobre o tema, estamos recebendo o Dr. Eric Barioni, que é biomédico e coordenador do curso de biomedicina da Uniso. Dr. Eric, de que forma essas palestras ajudam a combater o fumo e qual foi a recepção de quem estava presente? De fato, conscientiza quem vai na palestra quer parar de fumar ou quem vai na palestra quer ajudar alguém a parar de fumar? Fernando Negrão, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no Uniso Comunidade. Isso é muito importante para que a gente utilize também esse meio como um disseminador de informações. Esse tipo de atividade, esses eventos são muito importantes porque, particularmente no dia 29 de agosto, nós tivemos a presença de muitos jovens, a equipe Sub-20 do São Bento estava lá e, além disso, muitas pessoas de meia idade, jovens adultos, e muitos não fazem uso do cigarro tradicional, mas estão expostos. Cigarro tradicional é importante salientar que é aquele que a gente compra nas padarias, etc. O maço de cigarro comum. O maço de cigarro comum. Mas muitos desses jovens e pessoas de meia idade estão expostos a outras formas de utilização de tabaco, como, por exemplo, o narguilé. Então, é sempre muito importante esses eventos, porque a gente conscientiza a população de coisas que, particularmente, a população já sabe. O tabaco faz mal. Né? É líder global em mortes e é uma forma evitar. O tabaco ele é uma causa evitável de morte. Né? O uso de tabaco é uma causa evitável de morte. E, então, eventos como esse são importantes, porque eles disseminam informações para que aquelas pessoas sejam multiplicadoras, incentivando outras a deixar de fumar. Agora, nós temos ali nas embalagens dos próprios cigarros fotografias que há muito tempo vem mostrando cenas dantescas de quem faz uso do cigarro, do tabaco. Mesmo assim, será que não impressiona as pessoas? E ainda tem tanta gente fumando e a gente percebe muitas vezes jovens fumando. Isso não mudou essa rotina de ter aquelas fotografias? Não está causando nenhum efeito? Fernando, uma coisa importante salientar. Sempre quando a gente vai falar de aspectos relacionados ao nosso país, a gente sempre aponta muitos pontos negativos, mas com relação ao cigarro, vale apontar aqui vários pontos positivos. Existe uma convenção chamada Quadro da Organização Mundial da Saúde, uma convenção quadro para o controle do tabaco, que é um tratado que foi assinado por 192 países. O Brasil participa desse tratado e esse tratado, a Convenção Quadro, orienta as ações do Programa Nacional de Políticas contra o Tabaco. Esse tratado, né, essa Convenção Quadro, ela dá várias orientações sobre como o Programa Nacional de Políticas deve regular, deve realizar as campanhas para a prevenção do fumo. E o Brasil, interessantemente, desde o final da década de 80 até hoje, tem conseguido resultados satisfatórios. O número de usuários de cigarro tradicional, aqueles maços que a gente adquire nas padarias, diminuiu muito, muito mesmo. Então, essas embalagens, com aquelas imagens atrás, faz parte dessas orientações da Organização Mundial da Saúde. O preço do maço mais elevado faz parte. As leis que garantem que em locais fechados não se utilize tabaco faz parte dessas orientações. Então, isso é uma coisa muito importante que deve ficar claro. Nós
a partir dessas ações e outras, conseguimos reduzir o número de usuários de cigarro tradicional. No entanto, vale ressaltar que os nossos jovens são vítimas de um marketing irresponsável que traz para eles a sensação de uma sensação muito boa, por exemplo, ao utilizar dispositivos como o narguilé, e que é tão mais tóxico quanto o cigarro tradicional. Além disso, vale deixar claro que assim, o cigarro, o tabagismo, é um problema de saúde pública, está classificado na classificação das doenças no CID e deve ser tratado por médicos. A pessoa que faz uso do cigarro tradicional precisa de um tratamento médico, ela é dependente de nicotina. Só que muitas vezes essas pessoas acabam por não procurar ajuda médica e fazer por conta. E acabam caindo, por exemplo, em armadilhas, como o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é uma armadilha. Muitas pessoas estão utilizando, crendo que ao utilizar o cigarro eletrônico conseguirão deixar o hábito de fumar. Mas a OMS não recomenda o uso. Agora, com relação aos efeitos da nicotina, o tabaco, ele afeta mais o cérebro e, consequentemente, afetando o cérebro, ele propicia o prazer de continuar fumando ou ele estimula de alguma outra forma com que a pessoa não consiga parar de fumar? Dá algum prazer, de fato, dá alguma satisfação? Porque a pessoa afirma que ela fica viciada, como o senhor falou agora, precisa de um tratamento médico, porque ela fica viciada na nicotina. O que é essa nicotina que faz com que ela não consiga largar mais? Quando temos a combustão do tabaco, mais de 4.720 substâncias tóxicas são produzidas. Entre essas substâncias tóxicas existem vários metais pesados, como cromo, cádmio, existe o monóxido de carbono, que é muito tóxico, e existe a nicotina, que é responsável por causar dependência. A nicotina uma vez no organismo, ela vai acessar o sistema nervoso central, o cérebro, vai se ligar a receptores específicos, não somente, mas também no sistema nervoso central, e isso vai desencadear uma série de alterações em substâncias que nos causam prazer. Então, a pessoa, quando faz uso do cigarro, ela vai sentir prazer, ela vai aliviar aquela sensação de desconforto que ela venha sentindo, de ansiedade. O problema é que o cigarro, assim como qualquer outra droga, salvo as devidas, respeitando as devidas proporções, mas como qualquer outra droga, como cocaína, como crack, ele provoca no indivíduo a tolerância. Então, um cigarro hoje causa prazer, mas amanhã ele vai precisar de 2 cigarros para obter o mesmo prazer, 3, 4, e de repente são 20 ou mais cigarros para buscar esse prazer que ele tinha quando utilizou da primeira vez. E aí, então, esse estímulo que dificulta com que, esse prazer que dificulta, aliás, ele parar de fumar. Exato. Existe o que? Um medicamento para poder fazer parar de fumar? Existem medicamentos disponíveis no SUS para esse tratamento. Existe também goma de mascar, existe o adesivo, que são tratamentos que o SUS disponibiliza para essas pessoas. Obviamente que quando ela deixa abruptamente de fazer o uso do cigarro, ela vai sentir desconforto, porque vai ocorrer nela o que a gente chama de síndrome de abstinência. Ela pode sentir náusea, dor de cabeça, ficar mais irritada, mais inquieta, mas isso é sinal que o cérebro está se adaptando a uma nova situação, a situação de estar sem o tabaco. E eu queria deixar claro uma coisa aqui também, Fernando, muito importante para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, é que não somente o fumante terá problemas, mas o fumante passivo. Então é muito frequente a gente, nas ruas, visualizar famílias dentro do carro, onde o pai e a mãe fumam e as crianças estão no banco de trás. Grande parte das mortes que ocorrem por conta do uso do tabaco ocorrem em pessoas que não fumam, mas que são fumantes passivos, tanto em casa quanto no ambiente de trabalho, Aquele colega que faz uso do cigarro e quando você vai tomar um café com ele, você comunga da fumaça e fuma passivamente.
A fumaça do cigarro, aquela fumaça que é liberada enquanto a pessoa não está tragando, né, ela é tão tóxica quanto a fumaça tragada pelo indivíduo e depois liberada no meio ambiente, no ar. Vamos saber mais sobre esses malefícios do cigarro, que o Dr. Eric Barioni já comentou, na reportagem do aluno de jornalismo Marcelo Gomes. No dia 29 de agosto é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data, criada em 1986, tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos causados pelo cigarro. Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão e, além disso, ele pode causar muitas outras doenças. A nicotina, substância encontrada em todos os derivados de tabaco, é a responsável por causar a dependência. Apesar da dificuldade de largar o vício, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, realizada no ano de 2018, em 12 anos, o número de fumantes no Brasil reduziu 40%. Em 2006, o índice de fumantes no país era de 15,6% do total da população. Já no ano passado, esse índice caiu para 9,3%. Lilian é uma dessas pessoas que conseguiu deixar o vício. Eu comecei a fumar aos 18 anos e parei por algumas vezes e depois voltava sempre fumando mais. Que eu parei de uma vez mesmo fazem 4 anos. Eu resolvi parar porque eu tinha muita vontade de fazer uma cirurgia plástica. E o médico me falou dos riscos, da anestesia geral, de fumar, e ele pediu para eu parar por 6 meses. Aí, como eu não tinha noção do tempo, se eu conseguiria parar por 6 meses, um ano antes da cirurgia, eu comecei o processo para parar de fumar e consegui. Quem também largou o cigarro foi Kátia, que começou a fumar com 15 anos de idade. Exatamente 1 ano e 3 meses. Eu senti, né, que eu tinha que parar, que era hora de parar, que já me fazia muito mal mesmo, né? Não tinha fôlego mais. Aí eu falei, eu vou parar. Aí eu comecei a ler bastante a respeito, né? Aí peguei e parei, marquei um dia assim, falei, dia 6 de maio eu vou parar de fumar. Aí parei de fumar no dia 6 de maio. Foi o último cigarro que eu fumei. A farmacêutica Yoko Shima explica que, por conta da dependência, quando a pessoa para de fumar, ela entra em síndrome de abstinência. Passa a ser orgânico, o indivíduo não consegue ter uma reação normal, fica muito irritado, é imperativo que ele acenda o seu cigarro, né? Então ele não suporta, é algo realmente insuportável para o dependente químico, essa síndrome de abstinência, onde ele tenta parar, mas ele não consegue. Apesar do período de abstinência ser difícil, quando ele passa, tudo se torna melhor. Foi horrível, sabe? A gente fica fora da gente, não é a gente, você, sabe, fica... Aí eu não sei nem explicar o que acontece com a gente, porque é muito ruim. Você fica naquela fissura, querendo fumar, toda hora, você fica louca por uns dias, né? A vontade de fumar é demais, o vício de pegar um cigarro, levar pra boca, sabe? Eu pegava palito, eu ficava com palito na mão. Eu fiquei doente quando eu parei de fumar, porque eu tive tudo que é coisa que vocês imaginam. Mas eu tinha lido bastante a respeito, então era um processo normal, né? Então, tudo que eu ia ter, eu tinha que passar por aquilo, só que estava me fazendo muito mal fumar, então eu decidi mesmo parar e arcar com as abstinências mesmo que eu ia ter. Eu tive muita crise de abstinência. Eu sentia muita tristeza, muita raiva, irritação, fome exagerada, ansiedade. Eu engordei 10 quilos nesse processo, porque a gente começa a comer um monte de doce para suprir a necessidade da nicotina. Eu tive muita qualidade de vida. Eu comecei a fazer exercício, né? Eu juntei o exercício na minha rotina, alimentação saudável, fôlego. Eu não tinha fôlego. Se eu fosse andar uma rua qualquer, aí uma subidinha já, eu sentia muita falta de ar, muito cansaço. Tinha coisas que eu não conseguia concluir por não ter físico mesmo para isso, preparamento físico. E aí, quando eu parei de fumar, quando eu consegui parar de fumar, eu comecei
por causa de eu ter engordado muito, eu comecei a juntar a academia, a vida mais saudável e tal. Melhorou muito essa parte. Eu acredito que com cigarro eu não conseguiria. A gente é outra pessoa, sabe? Eu acho que, ó, eu acho não, eu tenho certeza, muda o cabelo, muda a pele, muda os dentes, o fôlego, sabe? Que você não tem fôlego pra nada, um fumante não tem fôlego. Então você fica muito... E cheirosa, pelo amor de Deus, gente, como você fica cheirosa. Todos que param de fumar são vitoriosos, não só eu. E ninguém é melhor que eu, todo mundo consegue. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E muitas pessoas fazem o uso do cigarro eletrônico, popularmente conhecido como vape, que não possui nicotina. O Dr. Eric também comentou, e acabam tragando dessa fumaça do cigarro eletrônico. O que tem esse cigarro eletrônico? O senhor chegou a falar sobre ele. O que vem nesse cigarro? É algum produto químico? É alguma, o que coloca-se nele? Porque ele solta uma fumaça. Solta. É vapor? O que é? Aquilo, Fernando, é um vapor. E conforme eu já comentei com vocês, muitas pessoas utilizam inocentemente na tentativa... Não é água aquilo lá? Não, na tentativa de deixar o hábito de fumar. Esses dispositivos eletrônicos, né, para fumar, eles podem conter nicotina. A nicotina ali em forma líquida, e ele vai fazer o uso dessa nicotina. Mas aquilo que ele traga e aquilo que ele libera não é fumaça, é vapor. Existem 3 gerações de cigarro eletrônico. A primeira geração, segunda e terceira, que é mais completa, mais robusta para o uso. Aquele vapor, ele é composto por glicerina e propilenoglicol, que são substâncias químicas e que passam por uma combustão no interior daquele dispositivo e que são liberadas. O problema é que esse aquecimento dentro do cigarro eletrônico pode fazer com que essas substâncias se decomponham em outras, como formaldeído, acetaldeído, e que são substâncias tóxicas, cancerígenas, ainda que estejam em concentrações mais baixas que a do cigarro tradicional, são substâncias com toxicidade importante. Então, a OMS, conforme eu falei, em documento publicado esse ano, 2019, não recomenda, por enquanto, o uso desse dispositivo para o tratamento do hábito de fumar. Pode ser que, para frente, isso venha a ser recomendado, mas os estudos ainda não demonstram com certeza se se tratamento utilizando esse dispositivo traz bons resultados ou não. Agora, não tem cheiro, não existe odor para quem está do lado? Olha, eu já não tenho informações teóricas para te passar com relação a cheiro, mas infelizmente no meu convívio eu já me deparei com algumas pessoas próximas fazendo uso. Inclusive em avião já me deparei com uma pessoa que estava do meu lado e escondido tirou o cigarro eletrônico e fez uso, produzindo uma quantidade menor de fumaça. Não percebi qualquer cheiro que me incomodasse, como costuma ocorrer com o cigarro tradicional. E eu, com o cigarro tradicional, logo perco a respiração, porque me causa um mal-estar grande, eu acredito que para você também. Para mim também, com certeza. Nunca fumei, na minha família ninguém fuma, e quando estou ao lado de alguém que fuma, me incomoda barbaridade isso. E o narguilé, que foi o que o senhor falou também. O narguilé também é composto de tabaco? O narguilé, ele pode ser utilizado com tabaco, né? E geralmente o tabaco para o narguilé não é padronizado, tal como o tabaco para o cigarro tradicional. As concentrações de nicotina no tabaco do narguilé são maiores, mas daí aquele adolescente que está nos assistindo, aquele jovem pode falar, mas eu compro o material sem nicotina para fumar. Ok, ele não tem nicotina, mas para que você utilize o narguilé, você precisa do carvão. E a queima do carvão fornece muitas substâncias tóxicas. No uso do narguilé existe um marketing irresponsável e também existe uma crença que foi construída de que a água que é utilizada no dispositivo, né, que ele é um cachimbo d'água, filtre as impurezas antes de seguirem para o pulmão.
A filtração ela é mínima e a quantidade de nicotina que é filtrada ali é mínima, não o suficiente para fazer com que esse indivíduo tenha segurança ao utilizar. Então, uma sessão de narguilé pode fazer com que o indivíduo trague de 50 a 200 baforadas e ele pode, por baforada, inalar de 0,5 a 1 litro de fumaça, o que seria mais ou menos, a cada baforada do narguilé, o consumo de um cigarro tradicional. Cada baforada, um cigarro? Um cigarro tradicional, obviamente, respeitando as devidas proporções, o quanto que ele baforou, o quanto que ele consumiu. Ele pode consumir ali de 0,5 a 1 litro de fumaça, que é o que mais ou menos uma pessoa vai consumir. Ficaria o tempo ali com um cigarro tradicional só. Porque o narguilé fica passando o tempo, fica ali vários momentos, vários minutos, várias horas até. Exato, e uma sessão que dura de 20 a 80 minutos, muitas vezes compartilhada. Existem outros riscos associados ao compartilhamento da piteira. Então, aquele bocal vai passando de pessoa para pessoa e isso pode favorecer a transmissão de doenças infecciosas. E os nossos jovens são alvos porque a família acredita que o narguilé não faça mal e o jovem tem a crença que não faça mal. Além disso, o marketing que traz que se utiliza entre amigos, em rodas de amigos, o número de locais que comercializam produtos para o narguilé em Sorocaba aumentou bastante. E o número de locais que ofertam o consumo no próprio local também aumentou. Nós, no ano passado, a Biomedicina, o ano passado, em parceria com a Câmara dos Vereadores, um vereador de Sorocaba, nós desenvolvemos um projeto de lei, onde em Sorocaba, apesar de já existir uma lei estadual para isso, uma legislação para isso, em Sorocaba nós instituímos uma lei que proíbe a venda e o consumo de narguilé para menores de 18 anos. Muito bem, doutor Érico, com relação também à questão da propaganda veiculada em jornais, revistas, outdoors, televisão, rádio, isso foi proibido. O senhor acredita que teve algum impacto para diminuir o número de fumantes, essa exposição que não acontece mais com tanta frequência? Com certeza. Isso faz parte das orientações da Convenção Quadro para o controle do tabaco e com certeza repercutiu resultados muito positivos. O número de usuários de cigarro tradicional diminuiu muito. Tem um documento publicado pelo Ministério da Saúde, uma pesquisa chamada Vigitel, que é a vigilância por inquérito telefônico sobre os fatores de risco que levam as pessoas a desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus do tipo 2, o câncer, doenças respiratórias, etc. Esse documento que foi publicado esse ano, com relação aos dados de 2018, mostram que o número de usuários de cigarro tradicional diminuiu muito. Além disso, um dado muito interessante é que a população jovem de 19 a 24 anos, assim como a população de 65 ou mais anos de idade, tem utilizado com uma menor frequência cigarros tradicionais. Ao contrário, indivíduos de 25 a 34, 35 a 44 e 45 a 55 têm utilizado mais cigarro tradicional. Então, a população que está fazendo uso do cigarro tradicional hoje são as pessoas ali entre 25 anos e 55 anos. E o jovem, não, mas o jovem vítima, exposto a essas propagandas sobre narguilé, cigarro eletrônico, etc. Doutor Érico, quem quiser conversar com o senhor, convidá-lo para uma palestra sobre os malefícios do tabaco, do cigarro, do narguilé, desse cigarro eletrônico, enfim, como é que faz para entrar em contato? Olha, você pode entrar em contato pelo meu e-mail, que é o eric.barione@prof.uniso.br. Também deixo o telefone para contato, é 15 98803 1002. Nós, do curso de Biomedicina da Universidade de Sorocaba, sempre estamos à disposição da comunidade para levar informações seguras sobre esses problemas de saúde pública e que a gente só vai conseguir caminhar rumo à resolução transmitindo as informações, compartilhando essas informações que são seguras e importantes. Ok, doutor Eric Barione, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Sucesso para o senhor. Eu agradeço você que está nos assistindo e nos ouvindo. No próximo bloco.
vamos saber o que fazer para evitar a obesidade infantil, na reportagem de Dani Padilha. Nós vamos também para um rápido intervalo. Voltamos já, não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o News Comunidade. Você sabia que 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas, segundo dados do Ministério da Saúde? Vamos saber o que fazer para evitar a obesidade infantil na reportagem de Daniele Padilha. Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde mostra que 41 milhões de crianças com menos de 5 anos estejam acima do peso ideal no mundo. A professora de nutrição, Luciane Santana, nos explica por que isso pode acontecer. A gente pode começar a falar da obesidade infantil levando em consideração a genética, né? A genética e a forma como a família trabalha a alimentação desde a fase do aleitamento materno até a introdução da alimentação e seguindo aí essa fase de escolar e de adolescente, né? Então a gente tem uma série de fatores de risco, a genética e o meio ambiente. Um estudo da Federação Mundial da Obesidade fala que o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que estão acima do peso vai passar de 220 para 268 milhões em menos de 10 anos. Uma das formas de prevenir a obesidade começa pelo aleitamento materno, né, que contribui intensamente para o crescimento e para o desenvolvimento cognitivo e tem um reflexo direto na questão do peso. O aleitamento materno ele vai exclusivo até os 6 meses e ele continua até os 24 meses. E depois a introdução da alimentação, que é essa fase dos 6 meses em diante de vida do bebê, onde o papel desse processo de introduzir, de apresentar os alimentos é importante na prevenção. O consumo de comidas gordurosas, industrializadas e bebidas gaseificadas vem aumentando no mundo todo. E isso é um grande contribuinte para que as crianças e adolescentes acabam ficando acima do peso. Outro fator para que esse número aumente é que as crianças e os jovens estão mais sedentários. Com os avanços tecnológicos, as crianças estão deixando de brincar para jogar videogames e os jovens ficam presos com os jogos de computadores e séries. Então, uma das formas de prevenir a obesidade começa pelo aleitamento materno, né, que contribui intensamente para o crescimento e para o desenvolvimento cognitivo e tem um reflexo direto na questão do peso. O aleitamento materno ele vai exclusivo até os 6 meses e ele continua até os 24 meses. E depois a introdução da alimentação, que é essa fase dos 6 meses em diante de vida do bebê, onde o papel desse processo de introduzir, de apresentar os alimentos é importante na prevenção. Outro fator que ajuda o aumento de peso da criança é a ansiedade, causado principalmente por semanas de prova e o vestibular. Então, a ansiedade entra dentro de um estresse, né? Dentro de um grupo grande aí dos possíveis transtornos psicoemocionais, né? Que pode levar a questão de sentimentos de isolamento, sentimentos de tristeza, sentimentos de angústia, dificuldade em conversar isso com os pais. Isso muitas vezes pode crescer, né, e virar um quadro maior e ser diagnosticado com algumas desses transtornos psicoemocionais, que o psicólogo, né, tem um papel importante nesse diagnóstico. Uma criança obesa pode acabar tendo graves problemas de saúde no futuro, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e ainda sofrer com fatores psicológicos, como estresse e depressão. A gente tem aí um impacto direto no risco para as doenças não transmissíveis, crônicas não transmissíveis, né? Então, uma criança hoje obesa, se a gente não conseguir intervir rapidamente, ela vai se tornar um adolescente obeso. E aí esse adolescente já pode chegar com uma série de doenças crônicas já manifestadas. Diabetes, a hipertensão, as alterações em níveis de lipídios séricos, né, que podem levar a um risco de AVC, de infarto. Fora as alterações osteoarticulares. Então, assim, tem uma série de possibilidades de doenças crônicas até a gente chegar num ponto de risco, inclusive, para o câncer. O News Comunidade fica por aqui. Nos siga nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!